E aí, galera? Belezinha? Esperar a galera começar a entrar aí. Bem-vindo, Jaime, Marco, Marcelinha. Sejam bem-vindos aí. Coloca o Júlio aí, Marcela. Brunão, Fabiano. Já vai enviando aí, galera, pra geral aí. Aviãozinho. Manda nos grupos do WhatsApp. Pastor. E aí? Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá aí? Tá chegando bem? E aí, turma? Alexandre, Kennedy. Tá ótimo. Só vou enviar aqui. Eu tô com outro celular aqui, tô enviando pra galera, tá? Só tô enviando aqui. Aí. Fechou. Vamos lá, né? Era pra você cantar, Danilo. Eu tô tendo que improvisar aqui, ó. DJ, tô de DJ e de. É, cara, era pra você pregar, cantar, viu? Pregar também. Deixa eu só dar um pause aqui. Isso aí, galera. Bem-vindos, boa noite. Ricardo, galera que tá aí. Tem visto um pessoal aí. Danilão, né? Valeu, turma. É uma honra, um prazer, um privilégio poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo e o que Deus pode revelar para mim e para você nessa noite, tá? A gente vai começar. Eu queria mais uma vez te pedir e te orientar para que você compartilhe essa live com pessoas que você acha importante. Tem pessoas que precisam ouvir e eu acredito que assim, a pandemia, toda essa quarentena, tudo isso que tem acontecido, tem nos dado oportunidades. Eu fiz uma live agora há pouco com o Matheus Fernandes. O Matheus, ele é católico, ele é fundador de uma comunidade chamada Comunidade Ruá, lá em Dourados. Eles ajudam crianças das aldeias indígenas. E o que eu achei interessante, o que eu achei importante, que assim, ele falou, né, durante a live, ele falou assim, a gente tem usado hoje as estratégias, as ferramentas que Deus tem dado para ir mais longe, o alcance que a gente está tendo agora. Então, galera, a gente está com uma oportunidade aqui de fazer com que a palavra de Deus vá mais longe. Não por mim, não pela Igreja Café, mas porque a obra de Deus ela é ativa e a gente precisa ser ativo também para ser participante disso. Então não deixa de compartilhar, não deixa de enviar. Às vezes a gente fica meio... a gente envia tanta porcaria, a gente envia tanto material ruim, a gente envia fake news, a gente nem observa para ver se é verdade, a gente sai encaminhando. E nós deixamos, a gente tem vergonha de enviar quando fala que é uma pregação, que é alguma coisa de Deus, a gente tem vergonha de enviar. Então eu quero te encorajar mesmo a colocar o dedo no aviãozinho aqui, ó. Coloca o dedo no aviãozinho e espalha, manda aí para todos os seus contatos, manda nos grupos de WhatsApp o link da Igreja Café e fala para as pessoas seguirem a gente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ir muito além, muito mais longe e você vai ser participante da obra do Senhor. Amém?
Eu queria te convidar a gente conversar um pouco hoje sobre a presença. Na semana passada, o pastor trouxe para a gente, o pastor Leandro trouxe para a gente uma palavra sobre a presença. E durante essa semana eu tive meditando sobre isso, sobre a presença de Deus e sobre a forma que a gente lida com a presença de Deus, a forma que a gente busca, procura e tenta encontrar a presença de Deus. Deixa eu só colocar aqui, aí, beleza, que agora eu estou vendo o tempo aqui. Então, assim, a presença de Deus ela é algo marcante, é inconfundível. Ontem eu respondendo um amigo no Facebook, eu falei, a presença de Deus ela é desejável e inconfundível, né? Não tem como não encontrar, não entender que aquilo é a presença de Deus, e não tem como deixar de seguir quando você encontra essa presença. Eu quero chamar vocês, se você tiver a tua Bíblia aí de papel, você abre. Se não tiver, eu vou usar uma ferramenta nova aqui e quero ver se vai funcionar. Eu vou compartilhar aqui a pregação. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver aqui. Vocês estão vendo aí, né? Estão vendo essa tela? Me dá um aceno aí para mim se estão vendo a tela com a passagem de Mateus 27, de 45 a 46. Se vocês estiverem vendo, me dá um ok aqui porque não consigo saber se estão. Deixa eu ver aqui no meu Insta que eu consigo ver. Tá aqui, beleza. Então tá, quem não tiver com a Bíblia de papel, vamos acompanhar por aí. Quem tiver, aí é só seguir. Eu tenho que saber só como que eu tiro isso aqui daqui, porque eu também agora não sei depois como é que eu tiro, mas eu vou dar um jeito. Vamos dar um jeito. Mas a palavra do Senhor fala o seguinte, Mateus 27, de 45 a 46, fala o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Fecha teus olhos aí, vamos orar, meditar nessa palavra. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer porque nós temos o privilégio e a liberdade de poder pregar a tua palavra, falar do teu amor, falar do teu cuidado. E nós podemos, Pai, através de ferramentas como Instagram, Live, YouTube, Facebook, redes sociais que têm sido usadas para tanta pornografia, para tanta porcaria, o Senhor tem nos permitido usar essa ferramenta com liberdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui conosco. A tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. E nós cremos que mesmo distantes fisicamente, nós estamos reunidos em espírito na tua presença, querendo conhecer da tua verdade, da tua palavra. Que no nome de Jesus o teu Espírito Santo fale conosco, que essa noite seja uma noite de revelação, que o teu Espírito Santo possa trazer clareza ao meu coração e ao coração dos irmãos. Usa a minha vida, usa os ouvidos dos meus irmãos e que a tua palavra seja viva e eficaz e atual nos nossos dias, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, deixa eu tentar tirar agora. Que agora eu não vou conseguir. Aqui. Aí. Beleza. Então, essa palavra ela sempre me intrigou, né? A palavra eu li na versão internacional e fala que houve trevas ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e que essa hora Jesus bradou e no seu brado ele diz, meu Deus, em outras traduções fala, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? E essa palavra sempre me intrigou porque por todo o ministério de Jesus, pela intimidade de Jesus, por Jesus ser Deus, né? Ser parte da Trindade, como Deus abandonou? Como Jesus bradou e disse, tu me abandonastes, né? E sempre ela me intrigou essa palavra e eu queria sempre entender o porquê que a presença de Deus não estava ali, não estava nesse momento, no momento da morte de Jesus, e no momento talvez que Jesus mais precisasse. Jesus vinha de uma noite anterior pedindo para que Deus afastasse
o cálice, né, afastasse, se fosse da vontade de Deus, que Deus tirasse, poupasse esse momento da vida de Jesus. E nesse dia, nessa hora, na crucificação, Jesus crucificado ali, Jesus grita, dizendo que Deus o abandonou. E sempre isso me intrigou muito. Mas a pergunta é, será que Deus realmente se afastou de Jesus? E hoje eu mandei isso para algumas pessoas, né, essa pergunta para algumas pessoas. Eu não tive nenhuma resposta. Ninguém me mandou uma resposta de volta, mas tem um motivo para essa pergunta e eu quero pensar contigo o que essa palavra quer dizer. Bom, primeira coisa é que Deus é real. Deus é real e não importa o que você sinta. Não importa se você está o sentindo ou não, Deus é real. Deus existe e Ele é real. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber nessa noite. Deus é real independente daquilo que você sinta. Muitas vezes a gente procura um sentimento, a gente procura uma sensação para entender da presença de Deus. Mas a presença de Deus ela é independente da sensação. E o sentimento, ele é interferido na nossa vida por algumas situações. Nós sabemos que a nossa vida ela é formada por corpo, alma e espírito, né? Eu estou baixando aqui porque eu estou lendo meu esboço, tá? Os sentimentos são ligados à região da alma. E olha só que interessante, o corpo nada mais é do que o veículo, do que essa casca, algumas melhores, outras piores como a minha, mas essa casca que faz com que a gente vá e volte, é o veículo que Deus usa. Então esse é o nosso corpo. A nossa alma, ela é responsável pela... alguém está me falando que caiu? Tá todo mundo ok aí? Só dá um ok, porque para mim que tá rolando ainda, normal. Só me dá um ok. A nossa alma, ela é responsável pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos. Só me deu um ok, eu acho que tá ok, beleza, valeu. Então a nossa alma é responsável pelos nossos sentimentos. Nosso corpo é o veículo, é a casca que nos leva para lá e para cá, e a nossa alma é responsável pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles ficam vulneráveis conforme a nossa alma está. O nosso espírito nada mais é do que a presença de Deus. Então nós somos formados por essas três coisas, corpo, alma e espírito. Só que quando a nossa alma está angustiada, nós custamos a ouvir a voz de Deus. Nós temos dificuldade para ouvir a voz de Deus. Quando a nossa alma está angustiada, nós temos a dificuldade de ouvir, de sentir Deus, de saber que Deus está presente. E aí, o que acontece é que muitas vezes assim, quando nós começamos uma caminhada cristã, quando nós conhecemos Jesus, entregamos a vida, aceitamos Jesus, a gente fica naquele primeiro amor, que alguns chamam de uma fase de primeiro amor, e aquele momento de conversão, de encontro com Jesus, ele é marcado por experiências, por sensações. E essas sensações, Deus permite que elas existam na nossa vida para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa avançar na caminhada. Porque Deus nos dá essa capacidade de ver coisas, de sentir coisas, de ter sensações para que a gente possa continuar a fortalecer nossa fé. Haja visto que nós acabamos de conhecê-lo, então nós não temos um relacionamento, nós ainda não sabemos como é Deus, como ele se comporta e como é a sua presença. Então as sensações elas são importantes nesse momento. Mas o erro mais comum dos cristãos é estar continuamente buscando as sensações em detrimento à presença. E muitas vezes o que a gente faz é isso, é sempre estar buscando sensações. A gente fica durante dias, meses, anos seguindo a caminhada cristã, querendo viver novamente as sensações. E há um problema. Primeiro, se a nossa alma estiver angustiada, o que acontece é que nós temos uma capacidade menor de sentir, de viver sensações, de experimentar essas sensações. Segundo, que Deus permite que as sensações diminuam para que novamente a gente fortaleça a nossa fé. Então a primeira estratégia de Deus é fortalecer nossa fé através das sensações. E a segunda estratégia é fortalecer nossa fé através da queda de sensações, da diminuição de sensações. Geralmente, Deus afasta essas experiências de sensação para que a gente olhe para a presença e não para a sensação.
Porque nós somos muito, como que eu posso dizer, nós gostamos do que é oculto, do que é sobrenatural, nós gostamos de viver coisas sobrenaturais e isso talvez fica muito arraigado em nós e o que nós queremos muitas vezes, o que nós fazemos muitas vezes é buscar pela sensação e esquecemos de buscar a presença. E esse é um erro muito grave, muito ruim, um erro muito grave na vida do cristão. Agora a gente não pode confundir onipresença, tá? A onipresença de Deus com a manifestação da presença de Deus. A onipresença de Deus é Deus estar presente em qualquer situação, no dia bom, no dia ruim, no dia mais ou menos, Deus está presente na sua vida e na minha vida. Agora, a presença de Deus, ela é manifestada conforme o estágio ou o momento que nós estamos na caminhada cristã. Agora, o que Deus quer de mim e de você é que a gente confie nele e não nas sensações. E Deus faz isso para que a gente confie na presença, nele, na pessoa, e não simplesmente nas sensações. E a gente muitas vezes fica muito focado nisso, em viver a sensação. E a palavra em Hebreus eu acho um livro fantástico, e o capítulo 11 é um capítulo que eu aconselho todo mundo, hoje à noite, se puder, ler, Hebreus 11. E Hebreus 11 ele é um capítulo que fala sobre fé. E é interessante que é o seguinte, ele vai mostrar a história de muitos homens que viveram pela fé. E o interessante desse capítulo é que esses homens eles viveram pela fé, mas a Bíblia fala no final do capítulo 11 que eles viveram pela fé olhando futuramente ou prevendo a figura de Jesus. Olha que privilégio que eu e você temos, meu irmão. A gente hoje vive pela fé olhando para trás para Jesus, olhando e sabendo da história de Jesus, sabendo de quem Jesus foi, das coisas que ele fez, de todos os milagres que aconteceram, tendo uma Bíblia escrita completa com isso. Agora, a história que Hebreus 11 conta a história de muitos homens que viveram pela fé, olhando, prevendo ou querendo enxergar a presença de Jesus. E fé é isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso está lá no versículo 1 de Hebreus 11. Fé é mais ou menos isso aqui, ó. Fé é isso aqui, ó. Isso é fé. Fé é você dar o passo antes de existir o chão. Fé é você avançar antes das coisas estarem concretas. Fé é você enxergar aonde ainda não existe. É você tomar posse, é você tomar conhecimento e acreditar e confiar e caminhar no sentido que Deus quer contigo e comigo. Fé nada mais é do que confiar plenamente no Senhor, no que Deus quer. Porque o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes o que a gente faz é assim. A gente sai de casa e fala, Deus, toma conta da minha vida, hoje, esse dia eu entrego na tua mão. Mas aí quando a gente vira a esquina, um pneu fura. E o que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura, a gente novamente está trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso domínio, a decisão das coisas. Você sabia que muitas vezes o teu pneu pode ter furado por conta de um livramento? Ah, mas o pneu furou por causa de um prego, sim. Mas esse momento é Deus que permitiu que ele acontecesse. Esse minuto de atraso, Deus permitiu que ele acontecesse. E a gente não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo. Nós não temos conhecimento das coisas que vão acontecer durante o nosso dia. Em uma outra oportunidade eu posso testemunhar de um dia em 2004, que eu tive uma experiência que Deus, durante o dia todo, me deu cerca de 3 minutos. E por esses 3 minutos, eu deixei de fazer um voo de helicóptero, do qual eu ia fazer, e esse helicóptero sofreu um acidente e todos que estavam nele faleceram naquele dia. 3 minutos o Senhor me deu das 7 da manhã até as 4 da tarde, que foi a hora do acidente. Mas foram acontecendo fatos sucessivos. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Então, assim, daí todas as vezes que aconteceu isso, atrasos, eu lembro sempre quando eu reclamo, porque a nossa carne ela faz isso, né? A primeira coisa que fazer, deu errado. Poxa, né? Puxa vida, o que aconteceu? Tá dando tudo errado.
eu me lembro desse dia e eu falo, Senhor, é teu dia e você está no controle, tá? Então olha só, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, beleza? Deixa eu só ver como é que tira isso daqui, mas não tem problema ficar essa fotinha aqui do lado, né? Porque eu não sei como é que ela sai daqui mais, tá? Não sei como é que ela sai. Mas beleza. Mas o que põe a nossa fé em prova? Quais os fatos que põem a nossa fé em prova? Quais os fatos que durante o nosso dia a dia colocam a nossa fé em prova? E aí você deve estar pensando assim, problemas, né? Quando você tem problema, você automaticamente você perde a fé, você perde a noção de fé, você perde a visão de fé, você perde aquela visão focada no que Deus quer, porque quando as coisas estão bem, quando o dia a dia está legal, é muito fácil ter fé. É fácil desenvolver a fé quando nós estamos com as coisas acontecendo segundo os nossos pensamentos, segundo aquilo que a gente acha que está certo. Mas quando as coisas saem do eixo, saem do prumo, o que a gente faz é reclamar e a gente diminui a nossa fé. Então, muitas vezes o que acontece é que os problemas, eles acontecem e aí a nossa fé diminui, a nossa capacidade de ter fé diminui. E as verdadeiras amizades, elas são testadas à distância, sabia disso? Você pode perceber, eu estou vendo aqui, tem um amigo meu aqui de Maringá, o Tom. Dá um alô aí, Tom. O Tom, ele é meu amigo, nós estudamos a 6ª série juntos. Poxa, faz um tempão. E esses dias nós nos encontramos depois de, olha, nem sei quantos anos faz, mas faz mais de 20 tranquilamente. Muito mais de 20, mais de quase 30 anos, sei lá. Nós nos encontramos lá em São Paulo. E assim, nós nos encontramos na mesma amizade que a gente tinha lá. Na mesma amizade que a gente tinha lá em Maringá, sabe? Há 30 anos atrás. A gente, sabe, como se a gente tivesse passado uma semana longe, 2 dias longe. Então o que acontece é que a fé, a nossa fé, ela é provada nessas situações e a amizade verdadeira, o relacionamento verdadeiro, ela é testada no tempo à distância. Então muitas vezes Deus se afasta a presença dele por conta que o que nós temos muitas vezes desenvolver essa confiança mútua, esse teste de amizade quando a presença de Deus não está manifestada. Deus prova e amadurece a minha e a sua fé em momentos de deserto espiritual. Muitas vezes a gente tem momentos de deserto e são nesses momentos que nós temos condição de desenvolver a nossa fé e a nossa amizade com o Senhor. Tem um cara na Bíblia que para mim ele é exemplo de fé, para mim não, para muitos ele é exemplo de fé, e é Jó. Jó, ele é um cara que ele tem, a Bíblia fala que ele é abastado, que ele tem posses, ele é um homem muito próspero, ele é um homem com filhos, então ele tem uma situação muito tranquila, ele é um homem cheio de posses, ele é um homem, olha lá, tá o Ulisses aí também, valeu Ulisses, também amigo dessa época aí, ó, Ulisses, a gente tem uma amizade dessa época, então isso é interessante, porque a amizade, ela continua mesmo com a distância. Jó, ele é um cara que a Bíblia fala que ele é um homem próspero. Mas se você ver, eu vou colocar aqui, olha só. Jó 22, de 8 a 12. A palavra fala o seguinte, mas se eu vou para o Oriente, lá não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Jó já viveu aqui um momento de luto, de dificuldade, de perda. Jó viveu um momento aqui de ausência, de deserto. E Jó está conversando e falando, eu não estou conseguindo ver Deus, não estou conseguindo enxergar a presença. Aí Jó continua, mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Olha só, pode me pôr à prova, porque eu vou aparecer de forma brilhante. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-se no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos meus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Você tem feito isso, meu irmão?
Você tem desenvolvido um relacionamento assim com Deus? De falar, olha, pode me colocar à prova que você sabe o caminho que eu ando, pode me colocar à prova que você vai ter prazer em me colocar à prova. Os meus pés seguiram os seus passos e eu dei mais valor às coisas do teu coração, da tua boca, do que ao pão de cada dia. O que a gente faz é totalmente o contrário. O que a gente faz é dar muito mais valor ao pão de cada dia, a gente dá muito mais valor às coisas do mundo, nós damos muito mais valor às coisas que nos seduzem, nós damos muito mais valor à nossa própria decisão do que às coisas de Deus. E isso que acontece no nosso dia a dia. Jó, ele tem uma frase que é assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltei, bendito seja o nome do Senhor. Você tem capacidade de louvar a Deus quando as situações estão ruins? Você tem capacidade de louvar a Deus quando as coisas não saem conforme você planejou? Porque entenda uma coisa, ter isso é confiar em Deus. E a presença de Deus, quando ela é marcante na sua vida, você entende que os momentos que você passa, sejam eles de excitação, de alegria, de euforia, ou de tristeza, de luto, de perda, eles são permitidos pelo Senhor. Mas muitas vezes o que a gente faz é o seguinte, a gente manipula e a gente acha o seguinte, Deus, tá legal, tô te curtindo, tô falando, tô até distribuindo aqui o aviãozinho para a galera ouvir essa pregação. Mas se amanhã as coisas derem errado, eu já vou reclamar com o Senhor. Eu já vou reclamar porque a gente não tem confiança. A gente confia naquilo que está acontecendo, a gente confia na sensação, a gente confia no que a gente está sentindo e não na presença de Deus. Jó é um exemplo. E talvez aqui a gente possa se lembrar de novo do texto, né? O texto referência hoje em Mateus, que Jesus fala, né? Meu Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Davi era um cara que era conhecido, outro cara também exemplo de fé, Davi era um cara que era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Mas olha só, Davi escreve nos Salmos e revelam que ele, muitas vezes, ele está procurando a presença de Deus. Você vai ver isso em Salmos 10, verso 1, Salmo 22, verso 1, Salmo 43, verso 2. Você vai encontrar várias vezes Davi falando o seguinte, cadê a tua presença? Eu não estou vendo, eu não estou te sentindo, eu não estou te vendo, cadê você se escondeu de mim? Então Davi ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus pela postura de confiança. Pela postura que ele tem de confiança no Senhor. E essa característica de Davi faz com que ele seja reconhecido como um amigo de Deus, como alguém que agradou o coração de Deus. Muitas vezes o que a gente faz é a gente agrada a Deus e a gente é amigo de Deus no dia que está tudo legal. Mas no dia que fica meio cinza, a gente já não é mais amigo, a gente já não confia. A gente acha que Deus se esqueceu, que Deus está ocupado com outras coisas e não pode olhar para mim e para você. Meu irmão, Deus está presente em todos os dias. Deus está presente no dia bom e no dia ruim. Deus está presente no dia que você acha que deu certo e no dia que você acha que não deu certo. Porque muitas vezes aquele dia que você acha que não deu certo é o dia que Deus tem para você preparado para que você possa viver dias de glória. Muitas vezes é isso que acontece. Mas o que a gente faz muitas vezes é reclamar. E a gente duvida. Olha só, Isaías 45. Vou colocar aqui. Isaías 45, verso 14, fala o seguinte, assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia, e aqueles altos sabeus, passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado, eles se inclinarão diante de você e implorarão a você dizendo, olha o que o povo vai dizer para o povo de Israel, olha só, certamente Deus está com você e não há outro, e nenhum outro Deus, não há nenhum outro Deus. E olha o complemento da palavra de Isaías, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus Salvador de Israel. Então Isaías está mostrando para a gente que os povos que seriam acoplados ao povo de Israel, esses povos eles reconheceriam que há um Deus sobre esse povo. Mas que muitas vezes Isaías fala, mas certamente tu és um Deus que se esconde. Tu és um Deus que às vezes se mantém preservado, que não libera pra gente uma sensaçãozinha, que não libera aquele arrepio, que não libera uma profecia.
Deus não é um Deus de sensação. Deus é um Deus de presença. Isso é importante nós sabermos. Salmo, vamos lá em Salmo, né? Salmo, deixa eu achar aqui, peraí. Salmo 139. Deixa eu ver se eu coloquei essa daqui, hein, rapaz. Eu acho que eu não coloquei, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Salmo 139, de 7 a 10. Fala o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, olha só o contraponto com o que Jó fala naquele momento, que eu não te encontro nem no norte nem no sul. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, estás lá também. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me sustentará. Entendeu? Quando Davi mostra que a relação que ele tem, ele fala o seguinte: não tem como eu escapar da tua presença. Não é que eu não consigo encontrar a tua presença, é que eu não consigo escapar dela. Eu não consigo sair disso. Se eu fugir para qualquer lado, a tua presença está lá. Salmos 37, capítulo 28, a parte A do verso, fala o seguinte: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Você se considera que, se você for provado, você é um homem ou uma mulher que tem a condição de ser comparado ao ouro? Se você for provado, você tem condição de falar assim: eu mantenho minha fé mesmo na provação? A presença de Deus se manifesta para esses que praticam a obediência e a justiça, e Deus não abandonará os seus fiéis. Mas o que deixa a presença de Deus se afastar da gente? O que é que faz com que a presença de Deus se afaste de nós? E aí eu quero te elencar um problema que é a base de todos, que faz com que a presença de Deus saia da gente. Então a presença de Deus realmente ela se ausenta de nós? Sim, ela se ausenta de nós na situação de pecado. O pecado, ele é um divisor, ele é um separador da presença de Deus na minha vida e na tua. O pecado deixa Deus chateado a certo ponto que ele retira a presença dele da sua vida. O pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas quando a gente lê esse texto, a gente acha que é a morte dessa vida, que a gente vai morrer. Não, o salário do pecado é a morte espiritual. É a morte que faz com que a gente não tenha a presença de Deus. O que Jesus está vivendo na cruz nesse momento? Jesus está crucificado, levando sobre si o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado sobre Jesus fazem com que Deus afaste-se da presença dele em Jesus na cruz. Olha só, mano, muito tempo eu estive intrigado com essa palavra, muito tempo. Na semana passada o pastor pregou sobre presença. E aí eu fui estudar mais sobre a presença, porque muitas vezes a gente busca a sensação. Eu já fiz isso, às vezes até faço isso, buscando nada mais do que a sensação. Deus, ele mostra que ele retirou a presença de Jesus na cruz, porque Jesus está levando sobre si o meu e o seu pecado. E o pecado faz com que a presença se afaste. Então o que Jesus está gritando: por que me abandonaste? É porque havia pecado. E não que Jesus tivesse pecado, mas que ele está assumindo sobre si o meu e o seu pecado. O pecado na tua vida vai afastar a presença de Deus da sua vida. E sensação nenhuma pode compensar a presença de Deus. Como nós pecamos? Principalmente deixando seduzir ou cultuando coisas do mundo, muito mais do que as coisas dessa vida, do que as coisas de Deus. Nós cultuamos as coisas dessa vida muito mais do que as coisas de Deus. Lembra do bezerro de ouro do povo do Egito? Lembra do que eles fizeram? Eles chegaram no momento que eles cultuaram um objeto, algo que não tinha o menor sentido. Mas o que a gente faz é muito pior do que isso. Nós cultuamos o dinheiro, nós cultuamos o carro, nós cultuamos a nossa característica física, nós cultuamos a nossa voz, nós cultuamos a nossa pessoa, nós achamos que nós somos melhores, maiores, melhores do que Deus. Muitas vezes o que a gente faz é ter um nível de culto
cultismo, não sei se é essa palavra, mas de culto a coisas do mundo que deixam Deus em segundo plano, que deixam Deus num segundo momento. A gente permite que a presença de Deus seja afastada. Nós permitimos que a presença sejam afastadas. E olha só o que a Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, nunca os abandonará. Mas a presença de Deus se afasta no momento do pecado. Tanto que quando Deus fala com Moisés, Deus fala, olha, esse povo para mim deu, basta. Eles estão lá embaixo cultuando um bezerro de ouro. Eles estão lá embaixo sendo seduzidos pelas coisas do mundo, pelas coisas que não têm o menor valor, o menor sentido. Mas o que a gente faz, muitas vezes é isso no nosso dia a dia. A gente peca em cima de um culto a coisas que não são Deus. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós deixamos Deus sempre numa escala menor, sempre numa importância menor na nossa vida. A gente coloca o nosso trabalho em primeiro lugar, nós colocamos a nossa família, nós colocamos o nosso dinheiro, nós colocamos o nosso carro, nós colocamos até os nossos dons e não colocamos Deus em primeiro lugar. Entenda isso. A presença de Deus, ela se afasta de nós nos momentos que a gente tenta cultuar coisas que não são de Deus. Quando a gente vive em pecado. E a Bíblia fala que o pecado, ele vai afastar a presença do Senhor. Então, como nós buscamos a presença? Como que nós conseguimos alcançar a presença? E aqui vão 4 pontos para você entender como nós vamos alcançar a presença. Primeiro ponto, entenda a grandeza de Deus. Entenda a complexidade de Deus. Entenda o que Deus é. Uma vez eu ouvi o pastor Leandro falou assim, a multidão segue o que Jesus faz. O discípulo segue o que Jesus é. A multidão segue o que Jesus faz. O discípulo segue o que Jesus é. Não importa o que Deus faça na sua vida. Não importa o que Deus já fez na sua vida. Não importa as bênçãos que você recebeu. Não importa os dias de luta que você tem vivido. Siga a grandeza de Deus. Entenda a grandeza de Deus. Deus é muito maior do que essa pandemia. Deus é muito maior do que o problema que você está vivendo. Deus é muito maior do que a sua doença. Deus é muito maior do que o seu problema financeiro. Deus é muito maior do que o nosso mundo. Deus é muito maior do que as coisas que até o mês passado tinham importância. E hoje não tem mais. As coisas vão perdendo a relevância. Olha só, você quer ver uma coisa? O barril de petróleo alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, custava $140 o barril. Sabe a quanto foi vendido essa semana? $1,34 o barril. Sabe quanto está valendo hoje, o meu irmão me falou? Acho que o Gustavo está aí até. 0. Por quê? Porque não tem quem queira comprar. Entendeu? Então, as coisas que hoje têm valor para você, muitas vezes amanhã elas perdem o valor. O que nós estamos vivendo nesse momento de quarentena, de pandemia, é uma inversão de valores, entendendo o que realmente faz sentido. O que realmente faz sentido? O que realmente faz? Agora, se nós entendermos que a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus é muito maior do que qualquer circunstância, ou que qualquer prazer, ou que qualquer sensação, nós vamos estar encontrando a presença de Deus. Então, primeiro ponto, entenda a grandeza de Deus. Segundo ponto, e ele se divide em 2. Reconheça e se liberte do pecado. Talvez você já até reconheceu. Talvez você já até sabe em que você está pecando. Talvez você sabe o que desagrada a Deus. Você quer ver uma coisa que é fácil você identificar o que é pecado? Tudo aquilo que te envergonha. Porque muitas vezes o que a gente faz é a gente vai manipulando ou maquiando o pecado para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que nos veem, para que elas assimilem como politicamente ou espiritualmente correto o nosso pecado. A gente vai seduzindo outras pessoas, mostrando que há um lado bom daquilo que a gente faz, que há um lado até que não é tão pecado assim. Pecado é pecado e tem nome. Reconheça o pecado, reconheça e se liberte, livre-se do pecado. A Bíblia fala que um pecador, quando reconhece
o Senhor joga no mar de esquecimento. O Senhor joga toda aquela história no mar de esquecimento. Então você pode receber perdão e você pode receber a presença de Deus quando você reconhece e se liberta do pecado. Então, segundo ponto, reconheça e se liberte dos pecados. Terceiro ponto, confie em Deus e que não hajam, e mesmo que não hajam sensações. Confie em Deus independente de sensações. Confie em Deus independente daquilo que você está sentindo. Confie em Deus independente daquilo que você sentiu. Confie em Deus se você não sentiu um arrepiozinho durante um culto, durante uma música. Confie em Deus, mas busque a confiança, ela é uma via de relacionamento. Você confia em pessoas que você se relaciona. Não há como confiar numa pessoa que eu não conheço, que eu não me relaciono, que eu nunca conversei. Eu preciso me relacionar, eu preciso interagir com a pessoa para que eu possa confiar. Qual a forma de interagir? Primeiro, oração. Segundo, leitura da palavra. Você tem lido a tua Bíblia? Você tem lido? Galera, olha só, isso aqui é a palavra de Deus viva e atual. Se você não lê isso aqui, vai ficar muito difícil você desenvolver relacionamento com Deus. Ah, eu preciso ler no papel? Não, lê no aplicativo. Cara, você lê pelo site. Hoje você ouve a Bíblia se você quiser. Sabe, se você fala assim, eu tenho preguiça de ler. Então ouça a Bíblia. No Spotify tem a Bíblia Mensagem. Você pode ouvir no carro, você pode ouvir na caminhada. Os aplicativos de Bíblia também tem Bíblia falada, você vai ouvir. Você pode ler Bíblia com anotação, você pode ler Bíblia sem anotação para você entender o que Deus quer falar diretamente com você. Mas leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. A gente tem se enchido e se alimentado pelas notícias que passam na televisão. Nós sabemos tudo do coronavírus, que está aí há 30 dias, sei lá quanto. Mas não sabemos nada de Deus, que está aí há tantos anos, tantos milhares de anos. O que a gente faz é falta de relacionamento. Então confie em Deus, mesmo que não haja sensações, e busque relacionamento com o Senhor. E lembre-se do que Deus já fez por você, porque muitas vezes você tem experiências que mostram a presença de Deus. Você tem experiências que mostram que Deus estava com você, e hoje você olhando para trás, você consegue enxergar coisas que aconteceram na sua vida, que naquele momento elas foram uma catástrofe, que elas foram um caos, que elas foram como o break da pandemia está nos causando. Parecia que não haveria luz no fim do túnel. E quando você olha hoje, você entende o porquê daquilo, ou o para quê daquilo. Você entende por que as coisas aconteceram daquela forma. Então se lembre do que Deus fez por você, daquelas coisas que Deus fez. Talvez você pode me falar o seguinte, mas Deus nunca me fez nada, ou pelo menos eu nunca percebi que Deus me fez alguma coisa. Então vou te falar o seguinte, Jesus na cruz é o motivo. Jesus na cruz é o motivo para você ter contigo a certeza que a presença dele está disponível para você. A graça. Jesus fala para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo está vivendo um momento de luta e ele pede para Jesus tirar um espinho da carne que ele chama. E Jesus fala para ele, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você tem vivido dias de luta, dias achando que está sem glória? Deus já derramou a graça dele, está disponível para você. Jesus na cruz é um motivo para você reconhecer e buscar a sua presença. Meu irmão, essa é a palavra de hoje e eu quero que você entenda que a presença ela é mais importante que a sensação. A sensação passa, a presença ela é marcante, indescritível, indiscutível. Ela é inconfundível, a presença de Deus. Você pode e você tem acesso a essa presença. A Deus que você esteja atento do que tem te afastado da presença e se libertar disso. A presença de Deus é algo real e é algo que está disponível para mim e para você. Fecha teus olhos, eu quero orar com você e antes de sair, não fique aqui porque eu quero te dar um recado, tá bem? Mas fecha teus olhos, eu quero orar com você e eu vou colocar uma música aqui para a gente fazer essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que a Tua presença está conosco, Pai.
Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Ela é marcante, ela é indiscutível. Ela é, Senhor, ela preenche e é o que faz dar sentido nas nossas vidas. Pai, quanto tempo nós temos andado buscando sensações. Pai, nós não queremos sensações. Nós queremos estar na tua presença. Nós queremos estar no Santo dos Santos. Nós queremos estar em proximidade contigo. Nós queremos te buscar e te conhecer de relacionamento, Senhor. Pai, que o nosso nome, que a nossa imagem, a nossa pessoa seja marcada no teu reino como amigos de Deus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, revela para nós, revela para mim, para cada irmão, para cada irmã que está aqui nessa live, a tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, em momentos que a gente não conseguir enxergar a tua presença, que a nossa fé não mude, sabendo quem o Senhor é e não o que o Senhor faz, meu Pai. Eu te louvo, te agradeço por essa noite, por essa palavra, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Galera, olha só, recados finais aí. Primeiro, obrigado pela galera que tá aí. Vi uma galera aí de Rondônia. Galera de Rondônia, tem sido uma honra ter vocês conosco, viu? Alessandro, Kiko, tem mais uma galera de Rondônia que eu não sou. Quem quiser depois ser adicionado no nosso grupo de WhatsApp, Café Forte, manda um direct ou aqui na Igreja Café ou lá no meu Instagram, jpiveta, para a gente incluir vocês no grupo de WhatsApp com o telefone. Meu irmão tá aí também, Ulisses, amo vocês, viu? Tenho visto uma galera de Maringá também, galera de Campo Grande. Importante é saber o seguinte, olha, o que nós temos na mão são ferramentas. Vamos usar as ferramentas. Essa live vai ficar disponível durante 24 horas. Não deixe de enviar ela. Não deixe de enviá-la para as pessoas. Vamos viralizar esse conteúdo. Vamos divulgar essa que é a verdadeira news. Essa que é a verdadeira notícia. Vamos viralizar isso, beleza? Outro recado que eu quero dar para vocês. E esse é fantástico, olha só. A pandemia está chegando ao fim, glória a Deus. Eu acho que a gente, se não tiver no pico, nós passamos ou estamos chegando no pico, mas nós estamos aí num nível de talvez já começar a descer essa curva. Todo mundo está doido para voltar a trabalhar, voltar à sua rotina, voltar ao seu dia a dia, voltar das coisas normais, né? Das coisas do nosso cotidiano. Então, no domingo que vem é o domingo de Santa Ceia, na Igreja Café. E olha só que notícia boa, nós vamos estar presentes, nós vamos estar igreja aberta, medidas de biossegurança que já estão sendo adotadas, com o distanciamento, com álcool para entrada nas portarias, enfim, tudo que for necessário para dar segurança. Então é o seguinte, olha, não deixe de estar presente no culto domingo que vem. Não deixe de estar presente. Talvez você vai me falar o seguinte, olha, eu tô aqui com a minha família e eu ainda tô com um pouquinho de medo de levar meus filhos. Então você, cara, você homem, não deixa de ir. Deixa de moleza e vamos estar lá. Nem que se a tua mulher não puder ir com os teus filhos, você varão, você homem, vamos para lá, beleza? Os horários, tudo vai ser disponibilizado pelas redes sociais e nós vamos mandar também pelo grupo, mas não deixe de estar presente. Outra coisa é que os compromissos da igreja, eles não param. E nós temos todos os nossos compromissos acontecendo. Então, o que nós precisamos é que você também honre com os compromissos que você tem com a igreja. E eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o nosso... Vou tirar os comentários aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro o comentário. Aqui, aí, ó. Aí fica fácil. Então é o seguinte, ó. Esse aqui é a nossa conta para dízimo e oferta. Cara, você que é um dizimista e um ofertante, não deixa de cumprir seus compromissos. Seja fiel. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Nós estamos vivendo um momento atípico. Mas não deixe que esse momento mude a sua fé. Lembre-se que a fé ela se torna mais robusta em momentos de dificuldade. Lembre-se de Hebreus 11 e lembre-se do que nós falamos aqui. Muitas vezes Deus quer aprimorar a sua fé em momentos de deserto. Então, continue sendo fiel com as coisas de Deus, continue sendo fiel com os seus compromissos, porque a obra de Deus ela não pode parar e ela não vai parar. Ah, mas se eu não dizimar e não ofertar, vai parar. Não, não vai.
Não vai, tá? Não vai parar. E você, às vezes, assim, você acha, a obra precisa de mim. Não, a obra te dá a oportunidade de você fazer parte. E se você quiser e puder, você vai ser abençoado com isso. Não é uma moeda de troca, mas quando você obedece a Deus, você recebe a sua bênção, a sua unção, tá? Vou ativar de novo os comentários aqui. Outra coisa é rango, hein? Essa, ó, vou mostrar aqui pra vocês agora aqui, ó. Aí, ó, hambúrguer. Hoje tem hambúrguer aqui em casa, então depois postem aí o que vocês fizeram, porque aqui vai ter um hambúrguerzão gourmet. Eu fiz ontem, mas fiz alguns a mais aí pra hoje. Daqui a pouco a Diane tá terminando ali o nosso, também um GC das meninas. E daqui a pouco nós vamos comer um hambúrguer feito em casa aqui, beleza? Galera, é isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa foto daqui agora. Aqui. Beleza, galera, é isso. Toda segunda às 8 horas, nossa live. Não deixa de participar, não deixa de enviar, não deixa de comentar e não deixa de falar com outras pessoas de Jesus. Lembre-se que a presença ela é disponível para você e se você se libertar dos pecados, das coisas que te aprisionam nesse mundo, você vai ver a presença que é muito mais saborosa, gostosa do que esse hambúrguer ou muito mais saborosa e gostosa do que qualquer sensação que você já possa ter vivido. Beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe, seja fiel, domingo tamo junto no culto e que Deus abençoe. Uma semana cheia de vitórias, abençoadas e cheia da presença de Deus, no nome de Jesus. Amém? Beijo!